Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Boy de Quinta. Essa é a nossa segunda temporada. Esse projeto começou no meu Instagram o ano passado, com lives onde eu contava histórias de relacionamentos falidos, encontros que não deram muito certo, né? E hoje a gente tem o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que faz com que a gente possa, a partir desse momento, ter o nosso canal aqui no YouTube e também no Spotify. Então você vai poder conferir as nossas histórias na hora que você quiser, com o tempo que você tiver. Esse projeto nasceu da minha vontade de conversar sobre esses relacionamentos falidos, esses encontros errados, porque a gente pode se perdoar, não tem problema, todo mundo, né, já viveu alguma coisa assim. E aqui a gente se abraça, se acolhe e resolve dar risada das merdas que a gente já fez. Hoje é dia de histórias preliminares, que é um bloco dentro do canal em que a gente vai contar as histórias, como a gente fazia na live. No próximo episódio vocês vão conferir o Troca-Troca, que é a nossa parte de entrevistas. Como vocês sabem, esse projeto é pessoal, mas é totalmente transferível, já que você pode ter a sua história contada aqui com a gente. É só você me mandar um e-mail para o boydequinta@gmail.com. E vamos aproveitar que a gente está falando de rede social, já deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar a gente e também para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Estão prontos para a história? A história de hoje chama Boy Boneca Russa, porque ele vem cheio de surpresinha. Gente, eu tava lá, toda linda, 34 aninhos, né? Super maravilhosa, dona do meu próprio negócio, formando uma clientela ali com quase 10 anos ralando no mercado de trabalho, né? Toda plena, assim, sabe aquele momento da vida? E aí apareceu o príncipe, ou que eu achava que era um príncipe, pelo menos, né? Ainda me apareceu no Dia dos Namorados, gente. Vocês também se ligam nessas coisinhas de data, essas coisinhas que a gente adora criar historinha, que nem a gente vê na novela? Eu não posso ter uma experiência assim que eu já fico... Ai, é o homem da minha vida, o universo está conspirando. Idiota. Enfim, o boy era lindo, alto, todo aquele porte de homem, assim, sabe? Ainda tomando iniciativa, resolvendo as coisas, querendo saber da minha vida. Caí tanto, gente, que nem percebi, ou nem quis perceber os sinais que ele estava me dando. O cara tava chegando na minha cidade, vindo de uma outra cidade porque ele tinha terminado o relacionamento e veio embora. Detalhe, ele tinha 2 filhos, mas disse que estava pagando a pensão, estava em dia. Eu só foquei nessa parte, o resto eu esqueci, né? Porque aí você já vê o nível de responsabilidade da pessoa. Eu tava tão apaixonada, gente, que eu quase esqueci que eu tinha marcado uma viagem pra Tailândia com a minha amiga. E aí, num dia, conversando com o boy, eu contei pra ele dessa viagem e tal, papapá. Adivinha? Teve surpresa! Na semana seguinte ele apareceu com uma passagem comprada pro mesmo dia que eu. E eu fui uma péssima amiga, né? Porque eu fiquei super feliz e nem pensei que a minha amiga podia ficar chateada. Né? Desculpa, amiga. Desculpa, tá? Tô pedindo. Ó, te amo. Foi mal, tava cega, apaixonada. Não deu. Era uma viagem pra ser de nós duas, ela passou a viagem inteira assim, de vela. Até porque ele fez outra surpresinha na viagem. A gente tava namorando há 8 meses e ele resolveu me pedir em casamento na Tailândia. Eu tava me sentindo a própria princesa da Disney, com um príncipe me pedindo em casamento na Tailândia. Tanto que a minha amiga ainda tentou me alertar que o cara fazia muito estardalhaço, que queria postar tudo na rede social e nananã. Mas eu, idiota, apaixonada... Achei que ela tava com inveja da minha sorte.
Mal sabia eu. A primeira briga rolou logo que a gente voltou pro Brasil. Antes de vir para Cuiabá, a gente tinha que passar uma noite em São Paulo, por causa do horário de voo e tal. E aí, a gente começou a discutir, a gente tinha ficado na casa da irmã dele, até para economizar e tal. E a gente começou a discutir por um motivo qualquer, já era tarde da noite. Eu sei que às 3 horas da madrugada, ele me botou para fora da casa da irmã dele. Esse cara que tinha me pedido em casamento 5 dias antes. Eu tinha, gente, R$50 do bolso, porque eu tava voltando da viagem, tinha um puto. Cartão de crédito lá no... Eu tive que esperar amanhecer para pegar um metrô para poder ir pro aeroporto. Com as minhas coisas, sozinha, voltando de viagem. E ainda assim, acreditem, eu fui tão otária que quando ele veio chorando, pedindo perdão, Eu voltei. passou uns 3 meses, ele já estava procurando inclusive uma casa pra gente morar junto. E eu aceitei. Eu fico me perguntando por que eu fiz isso. Se o cara já tinha me jogado na rua, mano. Mas tá. Quando eu ficava assim um pouco receosa com a história da gente morar junto em tão pouco tempo e tal, ele olhava pra mim e dizia: Olha, eu acho um absurdo você tá aí se preocupando. Você não tá vendo que eu sou um cara maravilhoso? Olha o cara que tá querendo se casar com você. Você acha que você vai encontrar alguém melhor do que eu? E aí eu pedia milhões de desculpas, que eu não queria dizer isso, né? Ficava ali já pisando em ovos. Esse cara super, ultra maravilhoso, que eu devia dar graças a Deus por ele ter aceitado eu, que, não sei se vocês se lembram, era uma mulher livre, desimpedida, 34 anos, formada, com clientela formada, dona do meu próprio negócio, dona da porra toda da minha vida. Aí eu já tava achando que eu não sabia mais viver sem ele, Brasil. Por quê? Não sei. Não sei, ainda bem que já passou, porque agora eu consigo rir dessa situação. O fato é que eu tava ali, apaixonadíssima, e a vida foi seguindo até que a gente resolveu fazer uma nova viagem internacional. A gente já tava morando juntos e tal. E aí a gente se programou, ele comprou as passagens, eu juntei a grana pra viagem e a gente foi. Nessa época, ele tinha começado a fumar maconha. Já tinha meus problemas ali, que eu não gostava muito da ideia, mas enfim, tudo bem. Só que ele resolveu Levar maconha pra viagem internacional. e, como se não bastasse, ele fez a gentileza de guardar na minha mochila, naquela que tava lá com a etiquetinha do meu nome. Sabe, tráfico internacional? Quem que ia se... Pode falar a palavra, o programa é meu, né? Quem que ia se fuder? Eu. Empatia? Zero. O cara simplesmente tirou o dele da reta e socou no meu, sem nem me avisar. Simples assim. Essa foi a maior briga de todas. E nem assim eu consegui terminar essa relação. A gente voltou pro Brasil e o clima não estava muito legal, depois de tudo isso ter acontecido. Foi quando, mais ou menos um mês depois que a gente voltou, ele me apareceu do nada, chegou em casa e falou: Olha, eu consegui uma oportunidade, tô indo embora pra Manaus. E é isso, eu vou daqui 3 dias. Gente, eu fiquei desesperada. A gente tinha uma casa juntos, tinha conta de água, de luz, de internet, das coisas todas para se manterem. E como é que eu ia fazer? E outra, como assim? Ele estava jogando uma relação de mais de 3 anos no lixo, indo embora, e ele nem cogitou me chamar para ir com ele? Eu não era mulher dele? A gente não ia casar? A gente já não tava morando junto? Ele veio e me comunicou? E quando eu perguntei para ele sobre a gente, ele virou para mim e falou: Ah, a gente pode namorar à distância aí, uns 3 anos, depois a gente vê o que faz. sério?
Eu fiquei arrasada. Passei 3 dias ali, mal pra caramba, sofrendo que nem uma cachorra, entendeu? Mas aí eu tomei vergonha na minha cara e fui lá e mandei mensagem, terminei por WhatsApp mesmo, porque se ele não teve consideração comigo, não era eu que precisava ter. Já tinha passado do meu limite aí. E ele foi embora, né? Pra Manaus, livre, leve e solto, na cidade. E da mesma forma que ele ficava postando 1000 coisas comigo quando a gente começou o relacionamento, ele começou a postar a vida maravilhosa que ele estava tendo lá em Manaus, solteiríssimo da vida. Pra eu, idiota, ficar aqui olhando o Instagram e sofrendo porque eu sou trouxa. Só que, por ironia do destino, não é só o boy que faz surpresa. Com um pouco mais de uns 20 dias que ele estava lá em Manaus, aconteceu o quê? Pandemia! Acabou festinha, acabou saidinha, não tem mais. E aí? Aí o boy volta, né? Aí o boy volta a mandar mensagem, dizer que me ama, que ai, não sei viver sem você, né? Agora que não tem mais como. E isso ficou se alongando, até que um dia ele comprou uma passagem para que a gente fosse conversar pessoalmente, se entender, porque eu era a mulher da vida dele. Eu cheguei lá, o clima estava um pouco estranho, mas tinha uma coisa um pouco mais estranha, é que toda hora vinha umas mensagens no celular dele, sabe? O WhatsApp apitando toda hora. E ele não queria atender, ele não queria responder, ele deixava o celular de lado. Até que a pessoa encheu o saco e ligou. Nisso ele saiu de perto de mim para atender o telefone, conversou com a pessoa, ele parecia um tanto irritado. E quando ele voltou, foi que ele me disse que ele estava namorando em Manaus. O boy comprou uma passagem dizendo que eu era o amor da vida dele, pra gente se entender, e eu cheguei e ele tinha uma namorada, que inclusive sabia que eu existia, que eu estava lá e por isso estava mandando 1 milhão de mensagens. Vou até tomar um gole, porque ó, se você acha que já foi absurdo demais, escuta o que eu vou te contar agora. Não bastasse isso, a mocinha, e era uma mocinha, gente, desculpa, ela tinha 21 anos, o cara tava com quase 40, então posso falar isso, tá? A mocinha ligou para ele porque ela tinha feito um exame de gravidez e deu positivo. O cara ia ser pai e tava querendo que eu mudasse para Manaus para trabalhar com ele por 1 ano, para ajudar a empresa dele a crescer, Pra que depois disso ele montasse um negocinho pra mim. Que proposta incrível. Eu não sei como que eu não aceitei. Eu não sei. Tonta, né? Acho que é a hora que eu comecei a ter um momento de lucidez. E aí, gente, eu peguei minhas coisas diante daquela situação. Eu não tinha mais o que fazer ali. Eu fui embora. Achei que eu tinha colocado um ponto final dessa história. Até que agora, recentemente esse ano, lá para março mais ou menos, eu tive um problema de saúde, eu divido a minha vida bastante nas redes sociais, e ele viu e acabou entrando em contato comigo. Ele estava preocupado, né? Queria saber como é que eu tava e tal. Disse, né? Mas quando ele veio com esse papinho, de novo, de que estava preocupado e não sei o quê, e eu te amo, eu nunca te esqueci. Eu perguntei pra ele como é que tava a filha dele, né? E aí foi que ele me disse, e a neném tinha nascido em janeiro. Mas eu tinha ido em março do ano passado. Foi quando ele entendeu, porque até então ele não tinha percebido. Só que eu fiz questão de dizer pra ele que ele caiu no golpe da barriga 2 vezes. Uma, que a moça não estava grávida. E aí ela foi lá e
mudou-se para casa dele para garantir a história que ela tinha contado, né? E o boy que tava me enganando foi enganado. Hoje a gente contou a história do boy boneca russa, que veio cheio de surpresinhas. E que, como em toda história de conto de fadas, tem ali parecendo um príncipe, mas na verdade é só um sapo mesmo. No próximo episódio, a gente vai receber uma bailarina, educadora física, fisioterapeuta e mestre em cultura contemporânea. Ela é a Elka Vitorino, que vem dividir um pouco da história de vida dela com a gente. E esse foi o nosso Histórias Preliminares aqui no Boy de Quinta. Se você ainda não segue a gente na rede social, @boydequinta, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para ajudar a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.